Olá, senhores. Mas o Alex para mais um vídeo. Pô, mais uma vez um vídeo daquela. Como é que eu posso dizer? Daquela série de vídeos que eu estou fazendo, que são os vídeos international. International, respondendo a pessoas international, que talvez falem alguma coisa a meu respeito. E que realmente dá a impressão que eventualmente falam em comentários aí semelhantes a coisas que eventualmente possam ter, ou efetivamente ocorreram, na minha vida. E dessa vez respondendo a Dave Chappelle. Dave Chappelle, eu considero ele um comediante um pouco overrated, né? Eu acho ele um pouco overrated. Uh, avaliam ele não totalmente, avaliam ele por um pouco mais do que para mim realmente a comédia dele significa, mas ele não é um mau comediante, né? E eventualmente em uma determinada situação ele bateu numa lésbica que eventualmente ficou ofendida porque ele estava, de acordo com a versão dele da história, ele estava apenas conversando com a namorada dessa lésbica, depois vem a lésbica e achou que o David Chappelle estava dando em cima da, dessa mulher ou dessa namorada dessa lésbica, né? Que eventualmente encarou por só conversar com a namorada dele, não sei, né? E eu digo, só conversar, digo, pode até ser a versão verdadeira do David Chappelle, mas eu vou explicar por que eu coloquei aspas nisso. Se eventualmente de alguma forma essa história tem alguma coisa a ver a meu respeito, não. Em relação à igreja, eles estão tentando dizer que eventualmente eu tentei proteger o Espírito Santo. Bom, primeiro que eu disse que eu não tinha capacitação para fazer isso. Eu falei, olha, eu posso debater algumas coisas, vou tentar proteger o que eu considero como conceitos de verdade, que a princípio o Espírito Santo também concorda, e eu vou defender esses conceitos. Não quer dizer necessariamente que eu vá não quer dizer necessariamente que eu vá conseguir defender tudo, porque eu não tenho capacidade. Então não adianta vocês tentarem fazer um monte de coisa e eu, no fundo, não vou conseguir. Argumentar coisas que vocês eventualmente poderiam argumentar. Eu não vou saber a resposta, nem adianta. Então esse pessoal eventualmente queria ofender eventualmente a mim e a outrem com mentiras. Então, na minha visão, o Espírito Santo também se ofenderia com isso e as pessoas estariam, na verdade, rejeitando o Espírito Santo. Então, essa a grande questão. Mas aí depende realmente da interpretação que você vai ter do Espírito Santo e tudo mais. É, mas essa era a minha fé. Na época, pelo menos se eu, entre aspas, não estivesse defendendo o Espírito Santo, né, que talvez para alguns não seja tão santo assim, é, por, na minha época, se eventualmente, no final, isso, entre aspas, de alguma forma fosse errado, de qualquer forma não, porque eu estava defendendo bons valores. Então aquela coisa, eu queria guardar o Espírito Santo. O que eu entendia como Espírito Santo até então. Mas eu dizendo antes que eventualmente eu não teria capacidade para muita coisa. Então, na verdade, bateram em mim, mesmo assim. Quer dizer, olha a injustiça. Então, na verdade, eles estão batendo em pessoas que eventualmente não. Ah, mas ela pecou, repreenda. O que fez? Não tem muito como. E no final, aquela coisa. Também não sei se eu deixei claro no outro vídeo, né? Disse, porque bateram no vídeo da Christy Martin, não porque me nocautearam. Mas eu bati também. Né? Eu bati também. Ficaram tristes porque eventualmente eu respondi algumas coisas. Mas apenas nessa comparação, né? Fazer uma comparação como se eu fosse LGBT, na verdade não. Espiritualmente eu sou a favor, inclusive, de cura gay. Né? Que também é uma coisa espiritual. Então eu sou a favor de cura gay. Então se eventualmente eu estiver em Deus, não tem nada de gay. Se eventualmente cair em tentação em um momento ou outro, mas agora se eu estou em Deus, não tem nada de gay em mim. E eventualmente. Outro argumento. Ele diz que no final foi lá e bati na lésbica e tal. Mas no meu caso bateram dezenas de pessoas. Né? Dezenas de pessoas bateram em mim. Então, espiritualmente, eu não sou lésbica, eu sou uma criança. Ou pelo menos eu era criança até aquele momento. Né? E apanhei injustamente como criança, dentro de pecados que não cometi. Apanhei injustamente. E nesse caso, por mais de uma pessoa. Foi um mob, né? Um mob que foi até um flash mob, se a gente for comparar no sentido de temporal. Por poucos meses os caras se organizaram e foram para cima de mim, até eventualmente organizados antes. E com muitos argumentos falsos. Talvez até com outras bases, né, com outras organizações. E sem justificativa. Tendo a alternativa de fazer outras punições que eventualmente seriam justas. Dave Chappelle também disse que eventualmente os judeus querem dominar o mundo, né, e eventualmente vieram de outro planeta. Que eventualmente uma raça, alguma parte dos judeus teriam saído do planeta, teriam conseguido de alguma forma, né,
alçar essa tecnologia para sair do planeta, ou se é que foi por meio tecnológico, sairia do planeta e voltaria depois para tomar o planeta de volta. Depois que as coisas deram errado. É, há uma possível interpretação aqui, né? Ele está falando talvez de outro planeta, é possível interpretar esse outro planeta como uma outra determinada região, não é mesmo? Agora as coisas não deram certo e eles querem vir tomar o mundo. Bom, eu não sei sobre os outros judeus o que eles pensam a respeito disso, não é o meu caso. Eu não tenho nada disso. Eu não nem, aliás, nem sei se eu sou judeu. Mas se eu for, mesmo, vamos dizer, no sentido comportamental, no sentido, vamos dizer, sanguíneo, até onde eu sei, eu não sou. Eu não quero dominar o mundo. Eu quero, eventualmente, que as pessoas tenham apenas um bom comportamento. Eu vou brincar. Porra de mundo é o... Né? Bom, não que eu já não tenha dito. A primeira palavra da frase já foi um xingamento. Mas tudo bem. Porra de mundo é o... Eu não quero o mundo. Eu quero algumas coisas do mundo, mas não quero o mundo. Né? Quero que as pessoas tenham um bom comportamento, façam tudo certo. Diferente aí do Dave Chappelle, que sai acusando coisas que não tem nada a ver. Fui lá e bati na pessoa que eventualmente defender. Como se amassando os seios da pessoa. Mas eu apanhei justamente várias pessoas bolando argumentos contra mim. Ou usando argumentos de outras pessoas contra mim também. Mas foi tudo em grupo, né? Tudo agrupado. E com argumentos repetidos, com argumentos ruins. E como eu me comparando como se fosse uma lésbica, não, pelo menos na minha cabeça não. Não tem nada de lésbica, não era uma. Se essa foi a tentativa do Dave Chappelle, eu sou uma criança espiritual. Mas no final as coisas não deram certo. Aí é um problema. Porque tá vendo, o que o Dave Chappelle está falando aqui é o seguinte, que se eventualmente as coisas no mundo deles não deu certo, é porque eventualmente eles não estavam obedecendo a Deus. Então, mas o Dave Chappelle vai ter. As coisas não deram certo lá assim, mas você vai ter que provar isso. O Dave Chappelle. Você vai ter que provar isso. Que as coisas não deram certo. Talvez uma comparação inclusive com a minha pessoa. Não, as coisas não deram certo. Não, porque na verdade eu não tinha um comportamento judeu antes. Eu não defendia, por exemplo, o cumprimento dos mandamentos que eu achava insuficientes. Hoje penso um pouco diferente. Mas ele está falando, acho que no geral, né? Dos judeus em geral. Mas aí, então, é porque eles não estão obedecendo lá. Eles não estão obedecendo aliás, não só os mandamentos, quaisquer outras orientações de Deus. Para eles precisarem de uma outra terra de volta, entre aspas, né? Eu, a princípio, não defendo isso. Porque para mim o judeu tem que obedecer a Deus e, a princípio, não precisaria da terra dos outros, né? Foram lá, saíram da terra deles, as coisas não deram certo. Claro, porque eles não estão obedecendo a Deus. Agora não quer dizer que eles têm que sair. Aliás, né, os judeus não são os primeiros que eventualmente saíram das suas terras porque as coisas não estavam dando certo, não é mesmo, Dave Chappelle? Eles não são os primeiros. Né? Eles não são os primeiros. Não estou falando dos negros em geral, embora isso tenha ocorrido com negros também. Não estou sendo racista aqui de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Estou falando isso de vários povos, inclusive talvez alguns dos quais o Dave Chappelle defenda, né? Não sei. Se é isso que você está falando, Chappelle, e se isso se a mensagem de alguma forma chegar a você, saiba que qualquer semelhança com a realidade, no final, não é mera coincidência, né? Então tem essa também. Quer alguma coisa do mundo? Eu já ouvi algum comentário agora saindo do Dave Chappelle, né? Eu já ouvi um comentário dizendo que talvez eu entendi ali uma comparação do tal do Igor 3K, né? Entrevistando, na verdade, o Caio Ribeiro. Aquela coisa, dizem que sou um imperador, né? Como se eu fosse um imperador, um imperador aí. Não sei se estão se referindo à minha pessoa, né? Não sei se realmente estavam falando do Adriano, mas falando que eventualmente, ele pega e não sai do quarto. Porque eu eventualmente fico realmente bastante tempo no meu quarto. Mas quem disse que eu não saio do quarto? Isso é mentira. Fica aí, o imperador fica no quarto. Eu não fico no quarto. Eu sofri, não estou sofrendo. Eu não fico só no meu quarto, eu saio. Então, mais um argumento inconsequente de Igor 3K, que já foi repreendido aqui no canal. Não, estou brincando. Então, ele diria, pois é, então, tá aí. Diz que sou imperador. Talvez, eventualmente eles dizendo isso para mim. Talvez até para mim mesmo eu até seja um imperador. Eu não quero ser. Eventualmente, se eu tenho que ser um imperador, só a mim mesmo. Nem imperador, porque imperador eu teria que eventualmente invadir a vida dos outros. Não acho que eu estou invadindo ninguém. Eu tenho que ser um imperador ou um rei só de mim mesmo.
e junto a Deus. Não posso eu me dominar sozinho sem Deus, então não adianta. Então, eu junto lá com Deus, né? Junto com Deus. Então, não. E ainda eu teria que ter o princípio menos autoridade do que Deus sobre mim mesmo, então, né? Ou pelo menos a não ser no momento que eu realmente concordo com Deus. Então, eu discordo do Igor 3K. Não saio, mentira, pô, eu saio bastante de casa, na verdade. Discordo formalmente. Tá no quarto. Mas pandemia, não voltou tudo, né, Igor 3K? Tem essa. Eu saio do quarto. Sim. Para sair de casa. E também naquele comentário de que, na verdade, que me bateu em mim não foi apenas uma pessoa, Dave Chappelle, foi dezenas de pessoas que vieram para cima de mim, num verdadeiro, de certa forma, um flash mob. No primeiro momento que eu falei algumas coisas um pouco mais picantes, não no sentido sensual, no sentido de exortação. Aí algumas dezenas de pessoas eventualmente já começaram a ratear, né, comigo e eventualmente se juntaram contra mim em dezenas de pessoas. E é isso aí. Espiritualmente eu não sou lésbica, eu era uma criança espiritual, portanto descaracterizando. E é isso aí. Eventualmente eu queria ali guardar o Espírito Santo, mas na melhor das intenções, acreditando. E eu, na verdade, não tenho total certeza que eventualmente talvez possa se ter uma ideia de que o Espírito Santo não defenda essas ideias. Talvez eu não tenha total certeza sobre isso, mas a princípio, o que eu acreditava que o Espírito Santo defendia as mesmas ideias que eu acredito e, portanto, eu defenderia, né? Mas sem total capacitação, até porque eu não obedeceria o que eu acreditava que eram os valores do Espírito Santo. Então, por isso mesmo, já avisado anteriormente que eu não conseguiria. Então, essa pessoa de quem você eventualmente amassou os seios e viraram frangos, né, dessa lésbica, no meu caso, não é bem isso. Porque primeiro foi mais uma pessoa, não foi só. Segundo, que eu estava tentando guardar a expressão porque achava que eram os mesmos valores que seriam defendidos os mesmos, mas eu também não conseguia cumprir totalmente. E avisei previamente que eu não teria capacitação para fazer isso. Essa lésbica não, essa lésbica foi para cima de você. Essa lésbica foi para cima de você. Eu não fiz isso. Eu posso defender alguns valores, mas eu não tenho capacitação. Portanto, não tenho capacitação para fazer uma total defesa. Então é isso aí, respondendo ao Dave Chappelle e ao Igor 3K, naquilo que se refere a seja a suposta talvez defesa do Espírito Santo, que talvez ele tenha insinuado isso, e a questão da saída do quarto e do chamamento como se eu fosse o imperador, na minha visão, do inconsequente, nesse caso, Igor 3K. E é isso aí. Valeu. Eu tinha uns outros comentários que eu não vou falar agora, mas valeu, Deus é bom, valeu.